Êxodo capítulo 1. O nosso tema, ou tema norteador esse ano, nós queremos ser uma igreja que tem intimidade com Deus. Nós queremos conhecer Deus. E não existe lugar mais seguro para recebermos orientação sobre Deus, sobre nós, sobre este mundo, sobre a realidade que nos cerca, do que a própria Escritura. O conhecimento, o saber do homem, ele tem o seu valor. Mas a Escritura, irmãos e amigos, é palavra revelada. Então nós queremos ter intimidade com Deus a partir da sua revelação. E eu creio que o livro de Êxodo vai nos ajudar muito a conhecer a Deus. E um aspecto crucial da pessoa de Deus, o aspecto do seu caráter redentor, remidor. E nós queremos fazer uma introdução hoje sobre o desafio de estudarmos aqui aos domingos este livro, encorajando você à leitura, à meditação, de modo que você possa estar mais pronto para receber essas mensagens e, quem sabe, até participar com observações durante a semana. Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 1 diz assim a palavra de Deus: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser, todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. Muito importante esse número, 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Preste atenção no contraste do verso 6 para o verso 7. Morreram, mas aí tem os filhos de Israel fecundos, aumentaram, multiplicaram, fortaleceram, a terra se encheu deles. Verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais poderoso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Veja a ênfase do texto. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. O nome de Faraó aqui, Ramassés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, palavra usada, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Pua, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isto? E deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. Antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos.
E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou forte, muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituíam família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, no rio, né? Mas a todas as filhas deixareis viver. Senhor, abençoe a tua palavra, que ela seja refrigério, também instrumento de correção, de ânimo, de direção para o teu povo. Teu Espírito seja o nosso professor, nosso instrutor, nosso coração seja terra fértil. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A raça humana está em perigo. Ela corre perigo há muito tempo. O leitor de Gênesis já vai conferir isso a partir do capítulo 3. Todos nós sabemos, irmãos, que forças poderosas foram e continuam a ser empregadas por muitos homens e mulheres, e a tentativa de amenizar e de corrigir, e uma tentativa de tirar esse perigo em que nós nos encontramos. De fato, o nosso mundo é uma verdadeira bagunça. Nós encontramos pessoas das mais variadas profissões tentando consertar, tentando melhorar a habilidade, perseverança, inteligência, empenho, tem sido parte daqueles que tentam tirar a condição humana dessa lama, desse precipício, desse problema. E a gente tem uma lista aí, desde os pais, a partir dos nossos filhos em casa. Quando a gente dá uma olhada lá fora, a gente tem as autoridades, nós temos a política, que se propõe a resolver os nossos problemas de educação, e aí já vem a educação tentando ser também um instrumento de resolução para os problemas do homem, tirando o homem de certos perigos. Nós temos, no contexto dos profissionais da área de saúde, os médicos ou psicólogos, profissionais nessa área que tentam ajudar e tirar pessoas do perigo, dos seus perigos de problemas emocionais, psicológicos. Nós temos na abordagem eclesiástica líderes religiosos que estão tentando também ajudar pessoas que estão com problemas espirituais. De fato, há um grande empenho, uma grande devoção por parte de muitos tentando corrigir a situação em que a raça humana se encontra. No meio de tudo isso, nós encontramos esse livro, escrito por Moisés, que nos traz a figura de Deus. No centro de toda essa obra de restauração, nós encontramos Deus. O termo mais apropriado para a ação de Deus na Escritura é redenção ou salvação. Deus deseja salvar o homem. O homem, ele não precisa de um conserto. O homem, ele não precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um conselheiro. O homem, ele não precisa de uma reforma. O homem precisa ser transformado. Ele precisa de salvação. Nós precisamos de salvação. Por mais que nos esforcemos, a realidade, a condição humana, a sua condição pessoal, pouco é afetada, por mais que nos esforcemos. Porque o que nós precisamos é de redenção, nós precisamos de salvação. É isso que nós precisamos. E Deus, por perceber que nós não conseguimos produzir salvação, nós não conseguimos nos consertar, nós não conseguimos consertar o outro, o marido, a esposa, os filhos, os amigos, nós não consertamos a sociedade, tentamos. E a recém-história da nossa civilização, fruto do iluminismo, acreditava que agora o homem tendo acesso ao conhecimento, agora o homem resolve os problemas. Aí sim, agora o homem vai, de fato, trazer solução para as questões da humanidade. Primeira e Segunda Guerra Mundial. O homem se tornou,
de fato, mais violento do que antes com a tecnologia, é o que nós estamos percebendo hoje. As ameaças das guerras nucleares. E a gente poderia fazer aqui um apanhado de condições em que a nossa humanidade está vivendo. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de redenção. Êxodo é uma poderosa, dramática e verídica história da obra salvífica de Deus, diz o escritor Eugênio Peterson. Ele trabalha a ideia de que a presença de Deus no meio do seu povo, Deus habitando com e no seu povo, é de fato a única solução para a raça humana. Nós somos convidados, irmãos, a participar da história. Nós vamos estudar essa história de libertação de Israel. Essa história de redenção, ela dramatiza uma história cósmica, uma história maior. Ela aponta para a redenção em Cristo. Ela tem ecos da salvação prometida pelo próprio Deus em Cristo. Então, nós vamos estudar o livro de Êxodo, nós vamos nos identificar com a situação dos israelitas e nós vamos conhecer o Deus que é presente. É o Deus que se apresenta a nós, nos amando, e por isso Ele nos libertou. É o Deus que se apresenta a nós, nos chamando à intimidade, fazendo uma aliança. É um Deus que nos comissiona, a responsabilidade dessa aliança nos impõe implicações de viver um estilo de vida que lhe seja agradável, e isso vai atrair pessoas. E, por fim, a presença de Deus, ela vem para nós, porque Deus decide habitar no meio do povo. Isso acontece em Êxodo. São as 4 partes principais que nós vamos caminhar durante algum tempo. Eu estou decidindo se eu vou caminhar mastigando cada capítulo ou se eu vou fazer alguns voos maiores, no texto. Mas, basicamente, a gente vai caminhar observando essas características. Êxodo continua sendo o principal meio que Deus usa para nos tirar do caos da história e nos colocar no reino do Filho do seu amor, no reino da salvação. Então, é a partir dessa introdução que eu quero situar você. E nessa noite eu gostaria apenas de ressaltar uma verdade que está muito clara na leitura que fizemos. É assim que você deve ler a sua devocional. Preste atenção nas palavras que estão sendo o quê? Repetidas. O texto está dando ênfase, o assunto principal do texto é repetido. É repetido, o versículo repete a ideia, a frase é repetida, a ênfase é repetida. Aqui é o assunto principal do texto. Então, na sua devocional, preste atenção na ênfase do texto. O que Deus está falando por meio deste autor, desse escritor. E o que eu vou fazer com isso que Deus está falando? É assim que você medita todos os dias na palavra de Deus e ora por isso e pede ajuda a Deus por isso. Qual é a ênfase repetida no texto, irmãos? Qual é a ideia principal que é repetida no texto? Você identificou? Você prestou atenção? A ênfase é a partir do verso 7, um contraste. Todos que saíram em direção ao Egito, os filhos de Jacó, os 12 mencionados, 70 morreram, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram, multiplicaram, fortaleceram, encheu a terra deles. Verso 9, mais numeroso, mais forte do que nós. Verso 10, aí vem as ações de Faraó, para que não se multiplique. Verso 12, quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam. Percebe a ênfase? Ainda no verso 20, Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou forte. Então você está percebendo qual é a tônica do autor, o que ele está querendo dizer para o leitor, o que ele está querendo enfatizar.
E essa ênfase de Moisés, que é o autor aqui, considerado dos primeiros 5 livros da Bíblia, e nós sabemos que ele é o autor desse livro, Êxodo, porque ele é o mesmo autor que escreveu Gênesis. Na sua Bíblia, nós temos aí o início, são esses os nomes dos filhos de Israel. E o livro tem o nome de Êxodo. Isso aqui foi uma tradução já, a Septuaginta, a tradução do hebraico, aramaico, para a língua grega. E eles colocaram o tema Êxodo. Mas, na verdade, o nome aqui é essa declaração, e estes são os nomes. E estes são os nomes. E estes são os nomes indicando a continuação. Então, você precisa entender Gênesis. E volta para Gênesis, o que nós fizemos um pouquinho. Eu juntei aqui o tema da doutrina que estamos estudando e com a preparação para essa mensagem. Gênesis precisa estar em mente. E aqui Êxodo continua, fazendo ênfase à promessa. Que promessa? Qual foi a promessa dada a Abraão em Gênesis capítulo 12? Qual foi a promessa repetida para Isaac? A promessa repetida para Jacó? Qual é a promessa? A promessa, pelo menos 3 centrais, tem a ver com o descendente, uma descendência numerosa, tem a ver com a terra e tem a ver com a bênção que vai alcançar todas as pessoas da terra. Até então, a descendência de Abraão é 70 pessoas. No texto aqui até Gênesis. 70 pessoas entraram no Egito. Fome em toda a terra. E Deus protegeu Israel e a descendência usando José e usando aquela região fértil, a terra de Gósen, naquela região propícia, Deus então usou como incubadora. Ali foi o útero onde nasceu a nação de Israel. Nós temos aqui 400 anos. Já passou, rodou o faraó, o Egito foi conquistado por outros povos, e aí tem mudança de poderio, e aqui tem um cara que não conhece nada, 400 anos sobre a história de José. Mas encontra uma multidão de pessoas, os hebreus, os israelitas. O que é isto, irmãos? Isto é a promessa de Deus se cumprindo. Deus prometeu dar uma multidão, dar filhos, uma nação para Abraão, da qual viria o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o projeto de Deus, criar um povo para si, um povo que glorifica o seu nome, por meio do qual o governo do seu Filho Jesus Cristo vem, e de fato veio. Deus deseja que nós o proclamemos. E essa foi a finalidade da formação de Israel. Israel como sendo ali no centro da terra, diante das nações pagãs. Israel como sendo uma vitrine. Israel vivendo o padrão da beleza de Deus, da santidade de Deus, apontando e atraindo as nações para a adoração ao único Deus verdadeiro. Então o livro de Êxodo é continuação. Os descendentes de Israel aqui é o foco, mostrar Deus cumprindo as suas promessas. A narrativa da história da criação, da queda, a missão de Deus, essa reconciliação histórica em Deus manter a linha, né? a descendência, a semente da mulher prometida, a semente da mulher, vem por meio, então, desse movimento geracional em Israel. Nós temos, irmãos, então, aqui um modelo de redenção, Deus se apresentando como redentor, que conquista um povo para si, que liberta um povo para si, que liberta um povo para adorá-lo, um povo para viver a plenitude dele, para ele, um povo feliz. 400 anos se passaram, e nós temos aqui a ênfase do texto de que o povo de Israel cumpriu a ordem de Gênesis 1, 28, sede fecundos e multiplicai-vos. O povo de Deus cumpriu a ordem.
eles se multiplicaram. De 70, agora uma multidão, numerosos, multiplicação, numerosos, um povo que aumenta, um povo que é forte, a descrição de um povo que agora é ameaça para o Egito. Meus queridos irmãos, nós temos aqui a continuidade de um povo. A continuidade de um povo que tem a ver com a promessa de Deus. Esse povo liberto do cativeiro para a realidade da presença de Deus. A percepção histórica é o que Deus prometeu. Deus prometeu e Ele está cumprindo. Ele está cumprindo. E aqui, meus irmãos, uma aplicação, uma verdade para a nossa vida é olhar para esses textos e conhecer o Deus que faz promessas, e ver que este Deus que faz promessas é o Deus que cumpre também. É bom olhar para trás e ver coisas acontecendo na nossa vida que mostram o cuidado de Deus. Isso cria ânimo, encorajamento para a gente continuar confiando. Se Deus cumpriu aqui, se Deus cumpriu ali, se Deus cumpriu acolá, isso encoraja-nos. E essa é a mensagem que Moisés está passando para Israel. Não mais esse que saiu, ele está escrevendo para a nova geração que está entrando na terra prometida, lá nas campinas de Moabe. Então Moisés está encorajando o povo de Deus: olha, avancem, a terra vai ser conquistada e vocês precisam de coragem. Deus já cumpriu, e vocês são uma nação numerosa. Essa terra aí vai ser conquistada, e vocês sabem um pouquinho da história, do temor, do medo, não é? Aqueles espias que foram lá olhar a terra e observar os gigantes, trouxeram cachos e frutas. Não dá para a gente ir, não. E aí você sabe a razão deles ficarem por incredulidade 40 anos, morrendo no deserto, rodando ali, perambulando. Eu fico pensando que, às vezes, crentes não conseguem avançar na vida cristã por não confiar em promessas de Deus. Você não perde a salvação, meu irmão, mas às vezes a sua vida é perambulando, é rodando, assim, é circulando, é sem muito fruto, você vê a coisa, mas não vai, o negócio vai rodando e você não vê o bem. Assim foi a história de Israel, 40 anos, rodando, peregrinando naquele deserto, até morrerem. A nova geração precisa agora encarar o desafio de conquistar a terra, que faz parte da outra promessa de Deus. Então, encorajamento. Meus irmãos, no centro do projeto redentor de Deus está a sua presença. Está a sua presença. Deus se faz presente com o seu povo, embora não pareça, embora a gente não consiga ver. O povo de Israel ali, 400 anos, escravos, sofrendo. Nesse momento em que começou a coisa a ficar complicada, Deus não está indiferente, Ele está presente, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o grito da nossa aflição, e Ele faz algo pelo seu povo. Essa é a mensagem de encorajamento para você. E eu queria ressaltar o esboço geral que nós vamos caminhar, para você estar entendendo por onde a gente vai caminhar, e eu queria destacar 4 características que estão nesse projeto redentor de Deus. 4 características que estão conectadas com a presença de Deus no meio do seu povo. Quando Deus deseja estar presente com o seu povo, como é que isso acontece? Quais são as marcas, as evidências? Como é que o processo ele se dá, que deixa claro que Ele está conosco? Eu queria andar com vocês, rapidão aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa constatar a verdade da fidelidade de Deus. Ele cumpre sua promessa. Israel cresce, multidão. Mas no verso 11, no verso 10, de modo específico, nós temos aí uma atitude, né? O problema aqui para o Egito, nós temos uma solução que é dada. Diz assim: usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E aí você tem a primeira astúcia aí,
é envolver esse povo em trabalhos, em obras. Tem a ver com afligir o povo com trabalho. E a construção de 2 cidades, e uma que leva o seu nome, é o foco aqui do verso 11. Quando as coisas estão no caminho da obediência, Israel está multiplicando-se, vem o inimigo e traz um projeto, um plano. Qual é o plano do inimigo para inibir o crescimento do povo de Deus? Ocupação, carga, trabalho, 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 trabalho. Esse povo está ocioso. Lembra que isso vai ser um eco lá na frente? Ah, Deus quer libertar esse povo para adorar aonde? No deserto? Ah, vocês estão ociosos. Deixa eu aumentar o trabalho de vocês. Deixa eu dar um trabalhinho que vocês estão aí com a vida boa. Trabalho. Preste atenção. Se você está vivendo opressão na sua vida, por conta da sua tentativa, na força do homem, de construir os seus projetos, os seus sonhos, sem perceber que isso pode estar indo contra a obediência, em primeiro lugar, a Deus. É interessante isso aqui. Isso não resolve, porque a bênção de Deus, ela é vitoriosa, ela prevalece, ela é vitoriosa. Isso não resolve. O que acontece? Verso 12 diz que quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam. E aí, então, vem aí a tirania, no verso 13. Tirania. Faziam servir os filhos de Israel, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Então, você tem exploração, opressão, agora uma vida escrava, um amargor, uma condição de vida em que se percebe escravidão. Mas isso não resolve. E aí nós temos uma terceira ação, que é chamar as responsáveis, né? As chefes aqui, eu penso, de todas as parteiras. Eu acho que tem muita mulher parindo, né? Então, as principais, as chefes aqui, e a ordem aqui de matar. E aqui é o genocídio anunciado, né? E nós temos aqui um elogio, não pela... uma questão ética aqui, não pela mentira das parteiras, mas o texto diz que Deus fez bem às parteiras porque elas estão mantendo obediência a Ele. Existem situações que vai ter conflito, né? Duas condições de obediência, uma que vai se evidenciar necessária. Tem situações difíceis, né? E a gente não vai falar sobre isso, a gente pode falar isso em outro momento, mas aqui eu quero apenas destacar que o elogio de Deus aqui é pela fidelidade a Ele. E, por fim, no verso 22, você tem o golpe final, que é todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarem no rio e deixando apenas as filhas viver. Então, essa é a ação do inimigo contra o projeto de Deus, contra a bênção de Deus, a promessa de Deus. E aí eu quero destacar aqui essas 4 características desse projeto redentor. O primeiro tem a ver com a libertação. O capítulo 2, verso 25, diz o texto: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Essa expressão aqui, lembrar, irmãos, aqui a tradução está lembrar, mas não é que Deus esqueceu. Aqui talvez a ideia principal aqui é que Deus age.
tá? Então, ele agiu, fazendo referência à ação de Deus. Então, a primeira característica desse projeto redentor é redenção mesmo, é libertação. Deus conhece o sofrimento do seu povo, então ele vem como resposta, e a razão por que ele age é porque ele nos ama, ele ama o seu povo, por isso ele age com libertação. Ainda o capítulo 3, verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão dos que os egípcios, com que os egípcios estão oprimindo. Deus nos ama, e quando ele vê uma opressão para com aqueles que objetam o seu amor, ele age. Ele age, e é isso que nós temos aqui, a descrição da ação libertadora de Deus, assim como ele fez conosco, a opressão do pecado que está sobre mim, sobre você. A Escritura diz que Deus amou o mundo e então ele entregou, ele deu o libertador, o grande libertador, Jesus Cristo. A razão para isto é o seu amor. Por que que ele redime Israel? Porque ele ama. Israel fez alguma coisa que merecesse esse amor? Não. Vários textos vão dizer, nada fez. Israel é um verme, é um povinho pequeno, desobediente, mas Deus decidiu amar esse povo. Essa é a razão da libertação. Uma segunda característica é aliança. Vá comigo lá no capítulo 19, vamos só dar um sobrevoo aqui no livro, capítulo 19, verso 1. A primeira característica é libertação. Deus usa o instrumento Moisés e esse povo sai. Capítulo 13, 14, 15, você tem a narrativa da libertação. Ele sai, e ali, lembra, naquele contexto da saída do povo da escravidão, a última praga, passar por cima, o anjo da morte viria matar cada filho. Israel é o filho de Deus, é o primogênito. E então, para se livrar da morte, o sangue do cordeiro, e ele sai com pressa naquela noite, o dia de Páscoa, o cordeiro foi sacrificado, eles comem, eles têm em casa aquele cordeiro que foi separado, e eles comem o pão da aflição, que vamos fazer já já. E então você tem esse contexto da Páscoa, passar por cima, o anjo da morte, o livramento, a partir então da experiência aqui do Êxodo. Mas Deus livra esse povo, liberta, resgata, e o que ele faz com esse povo? Ele poderia ter deixado esse povo solto. O que ele faz? Ele conduz esse povo para uma experiência de aliança. Deus deixa muito claro o desejo de fazer uma aliança. Então nós temos o capítulo 19 até o 24, 19 a 24, esta seção que trata da aliança. Deus faz aliança com Israel. No terceiro mês, a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, 19, verso 1. No primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que os fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. E ele vai então fazer o tratado de aliança, capítulo 20, as 10 palavras, que a gente conhece por 10 mandamentos, e a gente vai ter aí no capítulo 24, dá uma olhada aí, até o capítulo 24, essa seção do selo da aliança.
nós temos aí a aliança sendo feita com sangue. Por isso, a obra redentora do Filho de Deus, sangue. Verso 5, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Vocês sabem da história, né? Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Meus irmãos, após a demonstração de amor de Deus, concreto, libertação, Deus espera uma resposta do seu povo. O seu povo precisa lhes prestar obediência, confiança, obediência. E esse é o momento aqui da aliança sendo firmada. A resposta de confiança e obediência é o que Deus espera do seu povo. Deus quer estar presente no seu povo, com o seu povo. Em primeiro lugar, Ele nos liberta, como fez com Israel. Em segundo lugar, Ele nos conduz à aliança com Ele, compromisso formal. Mas em terceiro lugar, essa presença de Deus, apresentada por Moisés em Êxodo, nos conduz à missão. Ao mesmo tempo que tem essa aliança sendo feita, volta para o capítulo 19, presta atenção onde paramos, na parte A do verso 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, tem aí um então. Então, sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Veja, 3 títulos aí. Fala de propriedade exclusiva, reino de sacerdotes e nação santa. Todos esses termos, meus irmãos, apontam para a missão de Israel. O que a nação de Israel, como propriedade exclusiva de Deus, deve fazer, deve viver? Qual é a finalidade disso? Reino de sacerdote, cada um sacerdote, um reino de sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote faz o quê? Media o povo diante de Deus, faz serviços para Deus mediando pessoas, oferece sacrifícios, serviço. Cada crente, sacerdote, serve a Deus, intercede diante dos outros, serve aos outros. O Evangelho nos chama a isso, meus irmãos. O privilégio da aliança nos coloca nesse contexto da missão. Nós fomos salvos para adorar a Deus. E até que Cristo volte, nós recebemos essas incumbências como povo exclusivo de Deus, como povo separado, santo, reino de sacerdote. Estamos aqui para servi-lo. Estamos em missão. Mas, por fim, lá no capítulo 40, capítulo 25 primeiro, depois o 40. 25, nós temos a quarta característica desse projeto redentor. A primeira é libertação. A segunda é aliança. A terceira é missão. E a última, veja só o que diz aí o texto, capítulo 25, o verso 8. Verso 25, 8. A partir do capítulo 25, nós temos aí o projeto da construção do tabernáculo. Deus salva, Deus faz aliança, Deus ensina a sua lei e prepara o povo para servir neste mundo, mas Deus quer o quê? Isso é fantástico. Veja o verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre desejou comunhão com o seu povo. Deus, meus irmãos, nos criou para Ele.
Deus nos criou para intimidade com Ele. Deus deseja habitar com o seu povo e o seu povo habitar com Ele. É isso, claro, nas Escrituras. Leia Apocalipse, como é que termina a visão de João. A visão do novo céus e nova terra, do céu, que foi falado domingo passado aqui, uma boa mensagem para você encher o seu coração de esperança. Está lá, e Deus habitará com eles. Essa é a razão de não haver sofrimento, morte. A realidade suprema de Deus, Deus habitar com o seu povo, esse é o alvo dele. Por enquanto, então, uma tenda móvel, um tabernáculo, peregrinando Deus ali no meio do seu povo, a presença de Deus no seu povo. Você vai ler todo o histórico aí, para ver a construção do tabernáculo, o modelo que é usado depois para o templo. E o verdadeiro templo, o eterno templo, é Jesus Cristo. E todo esse movimento progressivo de Deus se revelando de uma forma plena, Jesus como sendo tudo aquilo que o templo aqui representa. Ele é a própria presença de Deus. Ele tabernaculou conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus habitou no meio dos pecadores. E é muito interessante, irmãos, essa visão. Deus se apresentando não só como o eu sou, o seu nome que vai aparecer no capítulo 3, mas o eu estou com vocês. Meus irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo, ou com o seu povo, passa por essas características que nós precisamos prestar atenção. Sou eu liberto? O pecado que traz todas as mazelas para a minha vida, para o meu contexto, para esse mundo. Sou eu liberto do pecado, do império das trevas? Sou eu alguém que experimentou a realidade já da salvação pela fé em Cristo? Eu entrei em aliança com Ele. Eu creio que a morte de Jesus, o que Ele fez, seu corpo, seu sangue vertido, é para perdão dos meus pecados. A ceia aponta para essa comunhão restaurada com Deus. A ceia aponta para essa comunhão restaurada uns com os outros. Celebração do perdão dos pecados. Eu estou em aliança com Deus. Estou comprometido em ter os meus ouvidos atentos à sua voz. Eu estou funcionando, agindo e expandindo o seu reino como alguém em missão. Em missão. E por fim, qual a evidência de que Deus está com você? Qual a evidência da presença de Deus nessa terra? Durante essa semana, Deus está presente com você? Você já faz parte dessa realidade redentora? É sobre isso que nós vamos estudar em Êxodo. Deus cumpre suas promessas. O seu desejo continua ainda o mesmo. Deus fica feliz quando o seu plano é levado a cabo. Mesmo diante das lutas desse mundo caído, como na condição de Israel no Egito, mas o plano de Deus vai avançando. Eles estão obedecendo, eles estão se multiplicando, eles estão enchendo a terra. Deus deseja, meus irmãos, de nossa igreja, o compromisso, sim, de encher a terra com a glória dele. E nós enchemos essa terra com adoradores de Deus. Para que exista adoradores, precisa da missão. Pregar o evangelho. O compromisso de você viver essa missão. Queremos experimentar a promessa de Deus, de que Ele está conosco sempre. De que a realidade do pecado exige o libertador prometido. Ele já chegou, Jesus Cristo. E de que a redenção em Cristo continua. Nós queremos ganhar discípulos para Jesus. Nós queremos que mais pessoas cheguem ao conhecimento de Jesus. Nós queremos que essa multidão aqui presente, toda semana, nós queremos que ela aumente mais. E por que ela não aumenta? E por que ela não cresce? Será que porque nós estamos em desobediência? Deus cumpre a sua promessa, irmãos. Deus vai encher
o céu de santos. É o plano dele. Ele vai cumprir a sua missão, cheio de adoradores. Por isso sempre a convocação, meu querido, para mim e para você, grite por esse privilégio. Seja você parte desse processo, dessa construção de Deus em habitar, em ter a sua presença nesta terra. A Nova Jerusalém vai descer. Ela vai ficar presente no novo céu e nova terra, como nós vimos semana passada. Essa cidade precisa ser cheia, cheia de adoradores. Deus vai habitar no meio do seu povo, eternamente.